Nós te louvamos, te agradecemos neste momento. Este é o momento em que nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós, porque ainda carecemos da tua ajuda, da tua orientação, e a cada dia que passa nós estamos vendo as coisas se cumprindo, os teus discípulos queridos, teus filhos queridos, teus apóstolos queridos, que nos ensinaram tanta coisa sobre as doutrinas e as últimas coisas, além dos profetas do Antigo Testamento, que também citaram tantas coisas a respeito do que está acontecendo hoje, e nós estamos vendo tudo isso se cumprindo, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua ajuda, a tua orientação, nesses dias que estamos passando de luta, de aflição, e ainda com este vírus que ainda não tem a cura, não tem a vacina, e ainda continua matando pessoas, matando vidas, matando famílias. E nós queremos pedir a tua ajuda, Senhor, o teu amparo, a tua proteção sobre cada um neste momento, para que haja em nós o teu querer, a tua bênção, a tua orientação para lidarmos com todos esses problemas que estamos lidando. Abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso governo, a nossa igreja, os nossos irmãos queridos, o nosso povo, Senhor, que carece da tua ajuda, da tua orientação, da tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Líbano sempre foi uma nação parceira de Israel, desde os tempos dos primórdios, e a promessa de Deus, que Deus deu a Abraão, é de que as terras que pertenceriam à posse de Israel, essa profecia nunca se cumpriu na íntegra. Embora no tempo do rei Davi, muitas dessas profecias tenham se cumprido, mas na íntegra a profecia no todo só vai se cumprir no milênio. Né? Então, as profecias que envolvem o Líbano, a Síria, toda a Jordânia e o sul de Israel, que já é a Arábia Saudita, até o rio Nilo, pegando todo aquela parte do Monte Sinai, daqueles planaltos enormes, daquelas montanhas, cordilheiras enormes, e pegando também toda a parte do Golfo de Aqaba, pertencendo a Israel, vindo até a base da Turquia. Todas essas terras são prometidas pelos textos bíblicos para a posse de Israel. E Davi, quando reinou, ele possuiu muitas destas terras. O Líbano fez a harmonia com Israel na época, e o Líbano sempre foi amigo de Israel em todos os contextos, e agora, infelizmente, por causa daquele grande período do Setembro Negro e dos problemas entre a Organização da Libertação da Palestina, né, a OLP, que foi expulsa da Jordânia e acabou indo para o Líbano. Então o Líbano está com problemas seríssimos hoje com relação ao chamado Hezbollah, que é uma companhia terrorista, é uma espécie de associação terrorista, né? E que trabalha contra Israel. Então, hoje temos a Síria, por exemplo, a Rússia está praticamente na Síria, e estamos tendo problemas entre Síria e Israel de novo, por causa das questões das montanhas, chamadas Colinas de Golã, onde fica a principal nascente no Monte Hermon, nascente do Rio Jordão. E a tentativa da Síria é desviar esse rio para que ele passe por dentro das terras da Jordânia e com isso atacar Israel, porque vai tirar a única fonte de água potável, além da água do mar que eles têm dessalinizado. Para vocês terem uma ideia, voltando ao caso do Líbano, eu escolhi um texto lá em Deuteronômio, onde o texto estabelece essas margens, né? E o capítulo 1 de Deuteronômio, eu vou pegar só o versículo 7, porque eu não posso me deter muito a essa questão, mas é um estudo que vale a pena vocês fazerem sobre toda a área que está predestinada pelas profecias bíblicas para ser o reino de Israel quando o Messias estiver reinando. E o Líbano está dentro delas. Então voltai-vos, diz assim, Deuteronômio 1, verso 7, tá?
1, verso 7 diz assim: voltai-vos e parti e ide montanhas dos amorreus. Então veja, amorreus diz respeito ao que é Jordânia hoje. E todos os seus vizinhos e planícies e montanhas do Vale do Sul. Aí já entra o Vale do Sul, entrou os amorreus, os moabitas e já está entrando os edomitas, certo? Que no caso hoje então, é o sul da Jordânia. E todos os seus vizinhos das planícies na montanha do Vale do Sul. E a margem do mar. A margem do mar, então, entra a faixa de Gaza, que é o problema de hoje, indo até aonde tem o canal de Suez, que é exatamente a limitação e o desembocar do rio Nilo no oceano. Então, o rio Nilo seria a margem para essas terras que a própria profecia estabeleceu como sendo para terras para Deus. E ele continua dizendo, né? Ele vai até o mar, a terra dos cananeus e o Líbano, olha, já subiu para o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Então aqui vai entrar toda aquela área que pega até o rio Eufrates. Então entra parte do Irã, parte do Iraque, né? Parte da Arábia Saudita, tudo isso forma uma espécie de triângulo que é composto da profecia estabelecida para Israel reinar sobre a terra com o Messias. Mas não é isso que estamos falando, não queremos nos deter muito nisso. A nossa base de estudo hoje era só esclarecer a vocês que o que está acontecendo nessa guerra em relação à Síria e em relação ao Líbano tem a ver com as profecias bíblicas. Só queria mostrar isso para vocês e mostrar também que o Líbano sempre foi amigo de Israel e sempre mandou para Israel o que Israel sempre precisou desde os primórdios da saída dos filhos de Israel e a montagem do tabernáculo. Por quê? Na lei levítica, a madeira que era usada nos sacrifícios para Deus era de cedro. Era cedro e tinha que ser cedro do Líbano. Então era o Líbano que fornecia, desde os primórdios no tempo de Moisés, já o Líbano é que fornecia, e vem até a formação, a construção do templo, certo? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou ler o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, os versículos de 1 a 3. Então, eu espero que você acompanhe aí, esteja acompanhando o nosso estudo de hoje, que é de suma importância para a gente entender a importância desse país, que é o Líbano, e o passado dele com relação ao que serviu para Israel. Então, o capítulo 7, do 1 ao 3, do segundo livro do profeta Samuel. E sucedeu que, andando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Então veja, Israel já era uma espécie de império, já estava anexado todos esses reinos em volta, Davi tinha conquistado todos eles. Então agora, no versículo 2, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedros. Note que ele vai usar o cedro por causa da importância dessa madeira. O cedro, ele era uma madeira fantástica porque haviam alguns tipos de cedros e eu vou explicar isso para vocês hoje. Então, o cedro servia para fazer as casas, né? Naquela época já existiam casas feitas de madeira, como nós temos hoje, muitos barracos feitos de madeira, mas não de primeira linha, né? A madeira era muito perfeita, trabalhada, preparada para que as casas ficassem. Então, era importante que a madeira fosse colocada. Eles não tinham alvenaria como temos hoje, eram só arrumações de pedras sobre pedras, e a madeira é que dava essa base. Então, eles fincavam, conforme eu vou explicar, as toras no solo, tinha que ser tora de madeira resistente, por isso o cedro alto, que é como se fosse uma maçaranduba de hoje, um ipê de hoje, né? É o cedro que ainda está, não só pela sua beleza. O cedro é tão importante para o Líbano que ele chega a significar um sistema religioso no Líbano. Se você quiser estudar melhor sobre essa questão em relação a essa planta, assim como os judeus gostam de algumas plantas, como eu coloquei na minha página
a Bíblia tem resposta. Eu coloquei a acácia, que foi usada para fazer os utensílios do tabernáculo, né? E a importância da acácia, a importância, por exemplo, da videira, né? Que Jesus é a videira verdadeira, da oliveira, onde Jesus é a oliveira, é a azeitona que produz o azeite para nossas vidas. E também figueira também representa Israel. Então, assim como o cedro representa o Líbano, certo? Então, o que Davi queria? Ele não aguentava estar morando numa casa de cedros e ver a arca do Senhor estando em cortinas, lá como era uma tenda feita para colocar a arca. Ele queria construir um templo. Então, no versículo 2, repetindo, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a casa de Deus mora dentro de cortinas. Né? Quer dizer, não ficou bem. Davi não tinha o coração voltado para deixar essas coisas acontecerem. Ele queria dar o melhor para Deus, não é? Então disse Natã, o rei: vai e faze tudo quanto o teu coração mandar. Entretanto, quando Natã foi conversar com Deus a respeito dessa situação de Davi construir o templo, Deus foi contra. Deus disse que não, porque Davi havia manchado as suas mãos com sangue inocente. Havia feito o que fez, ter mandado o seu principal capitão para a morte daquele jeito, para ficar com sua esposa, né? Então, ele traiu o seu próprio capitão com Betseba, né? Ou acabou saindo o primeiro filho, que morreu por causa do pecado em si. Mais tarde ele se arrepende, pede perdão a Deus, Deus perdoa, ele pega Betseba como esposa, e é daí que vai sair Salomão, que vai ser o novo rei de Israel depois de Davi. E é Salomão, então, que vai construir o templo do Senhor, certo? Mas Davi deixa tudo explanado, tudo direitinho, tudo organizado para que Salomão construísse. Agora, Davi matou filisteus, matou tanta gente na sua vida de militar, de comandante dos exércitos, tanto como rei, como comandante dos exércitos de Saul, matou centenas de pessoas, de milhares de pessoas, mas a única morte que Deus cobrou dele severamente foi quando ele derramou sangue inocente, né? Então, para vocês terem uma ideia do que significa isso para Deus. Deus ele tem essas regras, as leis de Deus são estabelecidas por ele e ele preserva isso. Então, Davi não pôde, essa história de, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Muita gente confunde esse negócio. Davi foi o homem segundo o coração de Deus para reinar em Israel. Quando Saul estava já em pecado e Deus já tinha rejeitado Saul, então a frase que Samuel vai usar é que Deus já tem escolhido alguém segundo o seu coração para reinar em Israel. Então a escolha é que foi segundo o coração de Deus. O fato de Deus escolher Davi é que foi segundo o coração de Deus. Não que Davi fizesse tudo que ele bem entendesse e isso fosse do coração de Deus. Muita gente prega isso, ensina isso, e isso é uma heresia. Deus jamais daria a um homem a competência de fazer o que bem entende, e Deus assinaria embaixo como sendo positivo. Não, Deus não aceita o pecado, né? Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Então Davi foi punido e com isso, infelizmente, a sua família se destroçou, ele teve sérios problemas por causa disso, mas essa não é nosso ponto ideal para hoje, certo? Eu também coloquei agora, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 4, verso 33, onde Salomão vai pedir ajuda ao rei do Líbano, né? Naquela época, que era amigo de Israel, eram solidários, eram companheiros. Também falou da árvore desde o cedro que está no Líbano, até o ensopo nas paredes. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, enfim, de tudo, dos peixes. Agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 6 até o 10. Dá ordem, pois, agora que o Líbano me mandem cedros,
e os seus servos estarão com os teus servos, e eu darei o salário dos teus servos, conforme tudo que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, Hirão era o rei do Líbano, né? Muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, o Deus de Davi, e um filho sábio sobre a terra foi colocado para o seu povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: ouvi que me mandaste dizer, eu farei todas as tuas vontades acerca das madeiras de cedro e de cipreste. E assim mandou o cedro para Israel. Então, em que era importante o cedro? Se você ler o livro de Levítico, você vai ver lá que havia o cedro, que ele tinha que ser colocado para arder. Então, era muito difícil conseguir madeira no deserto para fazer os sacrifícios durarem. Então, o cedro entrava nessa situação do sacrifício. O cedro também entrou para para fazer fundações, por causa da sua força, por causa da sua estrutura de suportar peso, né? Então, além disso, então são 4 os tipos de cedro que o Líbano produz, embora sejam 4 também os tipos internacionais de cedro de outros países. Mas no Líbano, naquela época, já se conhecia os 4 tipos de cedro. Então, o que vai acontecer? No versículo 10, assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, conforme toda a vontade de Salomão, para edificar o templo, a casa do Senhor. Então, tudo começou. Mas por que seriam usados os cedros? Então, eu vou explicar para vocês, embora a ordem não importe aqui, eu vou explicar primeiro os cedros que eram chamados cedros altos. Não é que o nome do cedro fosse cedro alto. Você não vai pesquisar na internet e encontrar lá cedro alto. Não, é porque as árvores eram mais altas. Então, quanto mais alta era a árvore, mais robusto era o tronco. Então, aquele tronco, ele servia para fazer as colunas. Então, quanto mais forte, mais resistente, era usado para fazer as colunas. E eu fiquei imaginando, irmãos, como nós somos dentro da casa do Senhor. Se o templo foi criado para a adoração do Senhor e nós somos o templo do Senhor no Novo Testamento, então nós temos que ter a aparência do que significa o templo do Senhor. No meu pensamento, a gente tem que ter essa tipificação colocada pelos utensílios. Então nós temos que ter tudo que tinha no templo. Nós somos o templo. Então, para sermos o templo, para que você seja o templo da casa do Senhor, você tem que ter algumas características, né, que tem a ver com o templo de Israel, tem a ver com tudo que estava dentro do templo. Então, o altar do sacrifício, você significa esse altar do sacrifício ao Senhor. Então, o teu sacrifício feito ao Senhor, com ofertas saudáveis, com o sacrifício agradável ao Senhor. Então, você é o templo da casa do Senhor. Pense nisso, porque você é o templo. Não confunda, você não é igreja. Para ser igreja, você tem que estar reunido com alguém. Para ser igreja, você tem que ter mais alguém, porque tem que ser 2 ou 3 pessoas para que Deus aceite Cristo esteja no meio dessa reunião, para que seja igreja. Mas que seja para ser templo, você é templo onde você estiver. Esteja você onde estiver, você é um templo. Então, que características nós poderíamos tirar do cedro para que nós entendêssemos que essas características precisam estar na nossa vida, como cedros da casa do Senhor, como componentes da casa do Senhor, como tudo que o Senhor edificou na sua casa, temos hoje que edificar dentro do nosso ser, dentro do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira alma. Então, na nossa forma de agir na obra do Senhor, nós também precisamos ser cedros altos. Assim como o cedro alto era forte, era usado era resistente, durável, né? Então, essa resistência, ele suportava o peso, como coluna ele era colocado, então, para suportar todo o peso do teto e amparar também as paredes. Então, nós precisamos também sermos cedros altos, cedros
coluna na casa de Deus. Na casa de Deus precisa de colunas. E o problema é que essas colunas, elas nem sempre aparecem, porque depois vai tudo ser revestido com outros materiais, como pedra e até mesmo ouro. Então, às vezes, a coluna está ali dentro e não está aparecendo. Mas aí é que está a importância de sermos coluna, é porque nós agimos para a casa de Deus ser estabelecida, nós agimos para colaborar com a obra de Deus, assim como esse vídeo está chegando a muitos lugares, e não importa se eu, Jorge Videira, esteja aparecendo ou não. Não é o interesse meu, Jorge Videira, de aparecer, porque senão estragaria todo o trabalho que o Espírito Santo tenta fazer através dessa live, chegando até as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Então, nós precisamos entender que dentro da casa de Deus, para que a casa de Deus como casa invisível, como templo invisível, não estou falando de construção, de alvenaria, estou falando da casa de Deus no sentido de igreja invisível, ela precisa ter colunas, ela precisa de pessoas que sejam fortes, que sejam resistentes, que sejam duráveis, porque tem muita gente que é muito forte, mas dura pouco, daqui a pouco ele se revolta, vai para não sei o quê. Então essa força não é usada para uma fundamentação básica, não é usada para que a igreja resista aos problemas, as questões do clima, do vento, do sol. Por quê? Porque elas não são duráveis, elas também não são moldáveis. Então, pessoas que às vezes querem ser colunas, mas no fundo não são. Agora, por exemplo, eu fiquei muito feliz no domingo, quando estive no primeiro culto, que eu fui ao vivo, né? E vi lá muitas das colunas que me ajudaram a fundar a nossa igreja, que há 20 e tantos anos atrás estavam numa reunião onde começamos uma igreja com 12 pessoas. E essas 12 pessoas se multiplicaram. E muitas dessas 12 ainda estão conosco, algumas o Senhor já levou para morar com Ele, mas muitas dessas colunas estão comigo até hoje, porque elas são colunas na colaboração, elas são colunas na fortificação, elas são colunas no apoio ao pastor, no apoio à obra do Senhor, elas suportam o peso, elas suportam a responsabilidade e elas duram, estão durando até hoje. Muitas delas que inauguramos a igreja juntos estão conosco até hoje e resistem ao vendaval, resistem às fofoquinhas, resistem às consequências de tantas ações erradas de muita gente, mas essas pessoas estão firmes, estão na casa de Deus. Então são cedros altos estabelecidos como coluna dentro da casa do Senhor. Resistem ao peso, resistem à responsabilidade, não saem correndo por causa de um probleminha, não saem correndo porque o pastor pregou um sermão mais duro ou menos duro, porque elas não estão na casa de Deus por causa do pastor. Elas não servem a pastor, elas servem à casa do Senhor, ao templo do Senhor, elas fazem parte do templo do Senhor e não do homem. Então eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas ao meu lado para que a igreja do Senhor continue sempre de pé, porque essas colunas estão ali, firmes para segurar toda a responsabilidade, inclusive financeira, no sustento da casa de Deus, nos dízimos, nas ofertas alçadas. São pessoas de extrema importância para a casa do Senhor. E eu tenho certeza que em muitos lugares está faltando cedros altos, colunas fortes, para segurarem a responsabilidade da casa de Deus, do que Deus precisa para que a sua obra seja sustentada, sustentar o peso, ser resistente, durável, firme, para que a casa do Senhor continue. A segunda forma de cedro eram os mais baixos, porque os cedros, quanto mais baixos, mais perfeitos eram os seus troncos. Então, os cedros baixos eram usados para fazer as tábuas de parede, para servir para as paredes. Então, eles eram cortados direitinho e colocadas tábua ao lado de tábua, certo? Só que uma tábua tem um nó, uma tábua tem uma ranhura, a outra tábua tem lá um defeito sequer. E por que o cedro pequeno é importante nessa questão? Porque o cedro pequeno, ao contrário do cedro
alto, que é super duro e difícil de ser manejado, porque ele é um tronco firme, o cedro pequeno ele é muito maleável, muito fácil de ser trabalhado. Então, a casa de Deus está precisando de cedros pequenos, que sejam fáceis de serem trabalhados, que sejam fáceis de serem modificados, que sejam fáceis de serem plainados, de serem limados, de serem lixados, de serem cortados, de serem ajustados, para que a casa de Deus tenha paredes. Então, o que acontece? O carpinteiro bota uma tábua, depois coloca outra tábua, e entre essas tábuas pode ser que haja uma imperfeição qualquer. E por ali pode entrar um roedor, por ali pode entrar inseto, por ali pode entrar lixo, por dentro pode entrar vento, poeira. Então, é necessário que agora esse carpinteiro pegue todas essas tábuas, imagine como se meus dedos fossem tábuas, e ele coloca agora um gancho de fora a fora e aperta as tábuas uma contra a outra. Então, quanto mais ele vai apertando, mais elas vão se unindo, a ponto de ficar tão unidas que nada passa entre elas. Nada passa entre elas. E o que é interessante é que uma tábua tem uma imperfeição, mas a outra, ela se encaixa na imperfeição, ela se molda na imperfeição do outro. Ou seja, são todas iguais. Quando você olha uma plantação enorme de cedros pequenos, são todas do mesmo tamanho. Uma não quer aparecer mais do que a outra. Cedro pequeno se comporta como parede, para que a heresia não entre na igreja, para que o lixo não entre na igreja, para que o diabo não entre na igreja, porque elas são moldáveis, elas são adaptáveis e elas se adaptam umas às outras. Então, elas se unem perfeitamente, formando uma parede. A igreja do Senhor precisa de cedros pequenos para que componham uma parede intransponível, para que não haja brecha, para que o diabo não entre por nenhuma dessas brechas, causando problema dentro da casa de Deus. Então, é importante que você, quando vê o defeito de alguém, você não fique reclamando do defeito dessa pessoa, não. Você se molde, você se encaixe de tal forma que aquele defeito seja apagado, que aquele defeito seja recomposto e você seja o amparo para que aquela pessoa se conteste, se enquadre dentro da firmeza de todas as outras e todas as tábuas fiquem perfeitas para que uma parede intransponível seja feita. A casa do Senhor precisa dessas pessoas que se moldam, que se deixam lixar, que se deixam plainar, que se deixam ensinar, que se deixam serem trabalhadas pelo carpinteiro das nossas vidas. Porque hoje muita gente não quer mais isso. Hoje as pessoas estão agindo de forma contrária ao cedro pequeno. Elas não querem ser moldadas, elas não querem ser trabalhadas, elas não querem deixar tirar as suas imperfeições. Elas querem permanecer como são, com os mesmos comportamentos, com a mesma forma de vida, com o mesmo tipo de ser, como era no passado, lá dentro do brejo onde vivia. Elas não querem ser limpas, não querem ser plainadas, não querem constituir uma parede na casa de Deus para formar a casa do Senhor como ela precisa ser. Nada pode penetrar e nada pode sair, porque há uma parede feita de pessoas uma ao lado da outra, formando a casa verdadeira do Senhor. Então é importante que eu olhe para você e não fique olhando para os seus defeitos, não fique olhando para as suas imperfeições, não fique olhando para as coisas erradas que infelizmente todos nós praticamos, mas é importante que você seja meu amigo o suficiente para entender que eu não sou igual a você, nós somos diferentes, mas as nossas diferenças estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo que está entre nós. Então ele nos une, ele nos molda, ele nos prensa, ele nos coloca um perto do outro de forma ajustável, para que sejamos unidos em Cristo, formando um só
diante do Senhor. É uma só igreja. Não existe Assembleia de Deus, batista, metodista. No céu é uma igreja só. Vai entrar uma igreja única. E todos nós temos que ser assim. Então, eu fico olhando os defeitos de alguém, eu não olho para os meus próprios defeitos. E é importante que eu saiba que cada um de nós temos defeitos, mas é a união em Deus, é a unidade em Cristo que vai fazer com que nós nos unamos para formarmos uma parede intransponível. Era assim que era feito com o cedro pequeno. As pranchas eram cortadas, eram plainadas, eram lixadas e depois eram colocadas lado a lado, e quando eles colocavam aquele grampo que puxava uma para outra, pronto. Ficava uma parede intransponível e nada penetrava entre as ranhuras de uma tábua ou da outra, porque uma se encaixava perfeitamente com a outra. O que nós estamos precisando hoje é disso, de nos encaixarmos, de nos unirmos, de ficarmos juntos, de podermos com que nós sejamos uma única igreja, uma única fé, um só Salvador, um só céu, um só sangue de Jesus para nos perdoar de todo pecado. Nós não temos mais que ficar aceitando essas divisões de tantas coisas, de tanto nome, de tanta coisa que nos separa. Somos um só em Cristo Jesus. E esse cedro pequeno nos ensina isso, a sermos moldados na casa do Senhor. O outro tipo de cedro era o cedro de fogo. Esse é que está lá em Levítico, praticamente em todos os sacrifícios. Por quê? O cedro de fogo, ele era escolhido exatamente por ter uma particularidade muito importante. Eu não sei se alguns de vocês já teve o prazer de ver uma fogueira, de fazer uma fogueira em algum lugar e de jogar madeiras para queimar em fogueira. Era muito comum no passado, em algumas festas idólatras, inclusive, tinha fogueira de São João, não sei o quê, mas era comum no passado, por causa do frio, nós nos sentarmos nas praças e fazíamos fogueiras. Isso era muito comum. E quanto mais nós jogávamos madeira no fogo, nós percebíamos que alguns tipos de madeira, elas tinham uma propriedade interessante. Alguns tipos de madeira, elas choram quando sentem o calor. Então, o calor do fogo faz com que elas eliminem uma espécie de óleo que tem dentro delas. Então, é uma madeira oleosa, é uma madeira que tem muito óleo, como era a sarça. A sarça que queimou lá para Davi era um tipo de madeira dessa daí, era um arbusto pequeno que tinha muito óleo. Então, o óleo queimava e a sarça mesmo não queimava. É como um pavio que está cheio de óleo, o óleo queima e o pavio praticamente vai se consumindo muito pouco, porque quanto mais encharcado de óleo, menos o pavio queima. Quanto mais óleo, menos o pavio se desgasta. Quanto mais óleo, menos o pavio se acaba, não é? A mesma coisa é esse tipo de madeira. Ela começava a chorar e eliminar esse óleo, e era esse óleo que aquecia mais, que mantinha o fogo mais aberto, o fogo mais aceso para o sacrifício, para que o sacrifício durasse, para que o fogo não se apagasse no altar. Então essa madeira, ela era usada exatamente para fazer isso, para deixar o fogo aceso, para manter a chama acesa, para que a chama não se apagasse. Como nós estamos precisando desses cedros hoje, como nós estamos precisando de pessoas que saibam chorar na presença de Deus e saibam eliminar não é a palavra, suar, que saibam jogar para fora o óleo do Espírito Santo que está dentro delas, para manter o fogo do Espírito Santo aceso. Então você precisa saber que quanto mais você chora, quanto mais você sente a força do fogo do lado de fora, mais o que está dentro de você vai exalar, vai emanar e vai manter o fogo aceso para o sacrifício de Deus. Então, muitas vezes nós choramos e não entendemos por que Deus está permitindo nós chorarmos. É porque o nosso choro, ele traz a unção do Espírito Santo, ele mostra quem nós somos lá por dentro. Deus não está preocupado com esse corpinho aqui, com esse cabelo que já não tem mais nenhum, com essa barba tentando fazer uma aparência melhor, mais atualizada, quem sabe. Deus não está nem aí para isso. Deus quer saber o que tem lá dentro.
dentro. Então, na hora que você é colocado no fogo, de dentro de você sai o óleo precioso, que vai manter o fogo aceso, porque Deus não quer que o fogo apague, Deus quer que o fogo fique aceso. E, infelizmente, hoje, em muitos lugares, nós estamos vendo muito alarido, muita heresia, muito pula-pula, muito reteté, muito pula daqui, pula dali, mas unção do Espírito Santo que transforma vidas, que expulsa o demônio, que transforma a vida do pecador numa pessoa santa. É isso que nós precisamos, de pessoas que sejam cedros, que não tenham medo do fogo. Pelo contrário, enfrente o fogo, queima diante do Senhor, porque o fogo vem do céu. Lembre-se que o batismo do Espírito Santo que o Senhor prometeu era o Espírito Santo, era o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então o crente verdadeiro, ele emana fogo, ele transfere fogo para aqueles que estão à sua volta, e todos pegando fogo, mantém a casa de Deus acesa, mantém a casa de Deus funcionando, mantém o templo do Senhor de pé, porque o templo do Senhor precisa ter um fogo que não se apague, jamais. E nós hoje, infelizmente, em muitos lugares, já deixamos o fogo se apagar. Então, precisamos entender que precisamos desse cedro, precisamos ser cedros de fogo, e que de dentro de nós saia o azeite que queima, o óleo que queima, para fazer com que o fogo de Deus permaneça aceso, porque aquele fogo não pode se apagar. Essa é uma mensagem de suma importância para a nossa vida, para nós compreendermos que muitas vezes Deus permite o choro, mas o choro pode levar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e é isso que Deus quer para os nossos corações. O último tipo de cedro é muito interessante, porque ele era chamado de cedro cantante, porque ele, quanto mais o vento soprava, mais ele se inclinava, e ele formava um som. Vocês já devem ter ouvido o som quando passa na brecha de uma janela, o som quando passa nos arvoredos em lugares descampados, que ele emite um som do vento, né? Eu inventando o vento, parece até um gato engasgado, né? É uma coisa meio doida. Mas veja que o som do vento, né, ele emite som quando ele passa. E quando ele passava nos cedros altos, os pastores que estavam com seus rebanhos no campo, eles afinavam os seus instrumentos de música pelo som do cedro cantante. O cedro que canta, quanto mais alto for a ventania, quanto mais alto for o vendaval, quanto maior for a tempestade, mais ele vai cantar. É verdade, se tiver tudo calmaria, ele quase não canta. Mas quando o vento começa, aquele vento a soprar, o cedro começa a cantar. E é assim que nós precisamos na casa do Senhor, de pessoas que entendam o processo de Deus, e quando o vento venha contra nós, quando aquele vento contrário começar a bater, para nos derrubar, para nos fadigar, para nos levar embora, para nos fazer pecar, para nos fazer quebrar o pacto que Deus tem na nossa vida, nós comecemos a cantar. Cantar é de suma importância, e tem tanta gente que tem esse dom, tanta gente que sabe tocar tão belo, tanta gente que sabe cantar tão bonito, mas infelizmente não dão isso para Deus. Eles querem ganhar com isso, querem ganhar dinheiro, querem ganhar aplausos, ou então na igreja querem ser os bambambãs, na igreja querem ser os manda-chuvas, e acabam destronando o pastor, destronando a autoridade, destronando todo mundo, porque eles querem ser os que estão no trono. Não, o cedro cantante, ele tem um segredo especial. Sabe qual é o segredo especial? É que quanto mais ele cresce para cima, mais ele cresce para baixo. Quanto maior for a sua altura, maior é a sua profundidade no solo. Então, à medida que ele cresce, ele se enraiza. As raízes vão lá no fundo. Então, às vezes, está um deserto total,
mas aquele cedro está bonito. E você diz, como é que pode? Um deserto, a maioria das folhagens já se queimaram, a maioria dos arbustos já se queimaram, a maioria das plantações já se queimaram com o sol, e aquela árvore está lá tão bonita, é porque as suas raízes conseguem penetrar, e elas vão fundo, elas vão achar lençóis de água lá na profundidade, e elas vão se manter por causa das raízes profundas. Então, o segredo é só crescer para cima quando você entender que tem que crescer para baixo. Aprenda isso com a palavra de Deus, aprenda isso com os cedros cantantes. Para que o teu canto seja glorioso, você tem que ter raízes profundas, firmadas no verdadeiro evangelho, firmados nas rochas que é Cristo, firmados na presença do Senhor, na verdade que é o Senhor, na consciência de que o dom que há em ti não nasceu porque você é bonito, mas nasceu porque Deus tem obra a realizar na tua vida. Então, quando um cedro cantante canta, aqueles que estão à sua volta se alegram, os pastores se alegram, a igreja se alegra, o povo de Deus se alegra, porque os cedros cantantes são servos abençoados. Eu não sei se está me ouvindo agora, meu querido amigo pastor Isaías Gomes, ele deve me ver depois no YouTube. Uma certa vez nós estávamos trabalhando para um ministério, nós tínhamos formado uma equipe, um ministério chamado Ministério EIA. EIA é de evangelização, I de intercessão e A de apoio. Ministério de Evangelização, Integração e Apoio, que nós trabalhávamos nas igrejas. Então nós íamos na igreja, montávamos equipes de evangelização, fazíamos campanhas inclusive de cruzadas evangelísticas para unir várias igrejas e pregarmos. E naquela época estava muito difícil, era difícil para tudo, difícil para locomoção, difícil para gastar com a montagem de palanques e outras coisas mais, até que pastor Isaías teve uma grande ideia. Ele pegou uma casa que um amigo lhe emprestou para fazer de sede desse nosso ministério, e nós fomos para lá orar. E um dia estávamos lá, ele e eu orando de joelhos dobrados, ainda naquela casa toda empoeirada, e nós precisávamos pedir ao Senhor o seu apoio. Nós estávamos ali meio desolados, estávamos nos sentindo meio abalados e precisávamos do apoio do Senhor para fazer a obra que Ele tinha nos chamado, para fazer aquilo que Ele tinha nos ordenado a fazer. Estávamos ali de mãos dadas e enquanto chorávamos na presença do Senhor, Ele deve lembrar disso, eu espero que ele não tenha esquecido. Daqui a pouco a gente ouviu do outro lado uma voz muito linda de uma mulher cantando, e ela cantava: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Aí nós paramos de orar, um virou para o outro e disse: que voz é essa? Que coisa gostosa, que melodia gostosa. Aí nós subimos num buraco de ar-condicionado para olhar do outro lado e conseguimos ver. Era uma jovem mãe, muito alegre da vida, estendendo as fraldinhas do seu bebê. Naquela época ainda era fraldinha de pendurar, parecia bandeirinha, né? E pendurando as bandeirinhas, as fraldinhas do bebê, e ela cantava: confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca faltará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Oh, não duvida, mas confia em Deus. Aí nós nos abraçamos, começamos a chorar, e aquela voz maravilhosa, ela não sabia de nada, nós não fomos lá conversar com ela, nem nada, mas saímos dali completamente transformados com o som daquele cedro cantante maravilhoso que Deus colocou naquele momento para que nós pudéssemos ouvir aquela voz, aquele cantar suave. A nossa tempestade estava cruel, o nosso vendaval estava terrível, mas quando ouvimos aquele cedro cantante, a nossa alegria foi abundante e a situação mudou e nós saímos dali confiantes de que Deus ia nos dar o sucesso no ministério.
Hoje, pastor Isaías pastoreia uma das grandes igrejas de Caxias e eu, pela misericórdia do Senhor, também tenho feito algumas coisas para Deus nesses longos anos que se passaram. Então veja, até hoje eu nunca me esqueço daquele cedro cantante. Então Deus te ungiu como um cedro cantante na casa do Senhor e você está tentando ganhar dinheiro com isso? E você está fazendo o que com isso? Você está indo para trás desses hinos que hoje em dia, infelizmente, não tem letra, não tem unção. Esses hinos de agora só tem papagaiada, só tem bobagem, só tem besteira. É difícil encontrar hoje uma pessoa que esteja ungida por Deus para fazer hinos valorosos. Graças a Deus existem exceções, graças a Deus existem sim louvores ainda muito gloriosos e ungidos, mas infelizmente a maioria do que a gente vê é só negociação de dinheiro. E agora, por último, eu já vi uma cantora gospel que infelizmente não é cantora, né? É cantora gospel que não é cantora. Então isso está sendo assim, e já tem muita gente, igreja que convida essas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo mais do mundo. Pare esse mundo porque eu quero descer. Jesus volta correndo, Jesus volta correndo, porque está na hora de nós nos encontrarmos contigo. Então, meus queridos, relembrando a você que você precisa ser muito firme para ser uma coluna na casa do Senhor. Você precisa resistir o peso da responsabilidade. Segundo, você tem que se adaptar aos que estão ao teu lado, por amor a Deus, por amor à obra, para que todos sejam salvos na presença do Senhor. Terceiro, você tem que aquecer de dentro para fora e não ter medo do fogo. Enfrente o fogo, porque o fogo que está dentro de você, ele é glorioso e vai fazer com que muitas pessoas sejam atingidas com a chama que vem de dentro de você, com o azeite do Senhor que está dentro de você, como é no caso do cedro de fogo. E por último, nunca desanime diante do vendaval, nunca desanime diante da tempestade. Aprenda a cantar, mesmo não sabendo cantar, mesmo com a voz ruim, mesmo com a esgueta como eu sou, mas sempre cantando louvores ao Senhor na tua vida. Então veja que coisa linda, como é que o cedro era importante demais naquela época. E o cedro tem a ver com a casa de Deus. Por isso, nós temos que entender que a casa de Deus somos nós somos a casa de Deus. E por isso também o Líbano é querido por Deus, porque era o Líbano que fornecia todo esse material para que a casa de Deus acontecesse, para que o tabernáculo de Deus acontecesse, e o Líbano sempre se comportou como amigo de Israel. Hoje, infelizmente, ele está sendo levado por causa dessas situações, que muita gente vai ser levada contra Israel, o mundo inteiro vai ficar contra Israel, isso está previsto na palavra de Deus, mas quando o Messias chegar, quando o nosso Senhor Jesus Cristo chegar, e nós já voltaremos com ele, com o corpo glorificado e transformado, porque tudo indica que aconteça a qualquer momento. Né? A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Não precisa mais de sinal nenhum para o arrebatamento acontecer. Então, eu convido você agora a nós orarmos. Eu vou beber uma aguinha enquanto você se prepara para nós orarmos. Feche agora os teus olhos e pense nisso. O que você tem sido dentro da casa de Deus? Eu não estou falando com relação à sua igreja, lá onde você congrega. Não estou falando com relação à igreja material, à organização material, que agora em muitos lugares já deixou de ser igreja, virou ser empresa. Em muitos lugares a igreja agora é uma empresa. Não é? Os pastores são funcionários, eles ganham do percentual. E os membros são, como se diz, são fregueses, oh meu Deus, não é freguês, aquele que compra, aquele que tem que ser servido, né? Então não se faz mais a vontade de Deus, é a vontade do povo. Hoje tem que ser o politicamente perfeito, né? O politicamente correto, infelizmente, porque os membros das igrejas viraram inquilinos, né? Sei lá o que o nome, fregueses, que estão ali
comprar ou para serem satisfeitos, mas depois eles podem... Clientes, essa é a palavra. Os membros da igreja são clientes, então eles têm que ser muito bem servidos para eles voltarem, porque se não forem bem servidos, eles não voltam, não é? Então a igreja hoje está querendo fazer a vontade do povo, e a vontade de Deus está ficando para trás. Então que Deus nos abençoe e nos dê a sua presença sempre, e que sejamos sempre úteis na casa do Senhor, a verdadeira casa do Senhor, a verdadeira igreja invisível. Fecha os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, por aqueles que estão nos ouvindo agora. Senhor, toca no coração de cada um dos teus filhos que estão ouvindo agora, para que eles sejam reanimados, Senhor. Ao ouvir essa palavra, quem sabe, eles estejam sendo comparados, Senhor, quem sabe com o cedro alto, porque eles foram chamados para serem colunas, para serem sustentáculo da tua casa, e eles precisam resistir, eles precisam ser fortes, eles precisam ser duráveis, Senhor. E eles, infelizmente, podem não estar entendendo isso. Também quero pedir a tua bênção sobre aqueles que foram chamados como cedros pequenos para formar a parede da tua casa, e eles talvez não estejam entendendo, e estão se separando, estão deixando o vento entrar, estão deixando heresia entrar, estão deixando tanta coisa entrar no meio da tua casa, e infelizmente essas coisas estão acontecendo. Meu Senhor, abençoa ao teu povo para que eles sejam unidos, para que eles sejam uns completando a necessidade do outro, para que sejamos cedros de fogo, Senhor, possamos queimar, possamos jogar para fora todo o óleo que está dentro de nós, que seja o óleo do teu Espírito, que apareça o que está dentro e não o que está do lado de fora. Ó Senhor, nos ensina a passar por este período que estamos passando, que esta pandemia ainda está por aí, ainda está matando tanta gente, mas o Senhor precisa que a sua igreja, que a tua igreja, Senhor, esteja de pé, a tua igreja precisa estar firme, a tua igreja precisa estar atuante, a tua igreja, a igreja invisível, a igreja verdadeira, precisa estar de pé diante de tanta tempestade, de tanta pandemia, de tanta coisa política acontecendo pelo mundo. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe, abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Toca no coração de cada um, que há uma necessidade muito grande em reconhecer a tua divindade, a tua grandeza e sermos servos. Nós somos chamados para sermos moldados por ti, para sermos adaptados, para sermos planeados, para sermos trabalhados por ti, Senhor. Queremos ser verdadeiramente crentes e não apenas superficiais, não apenas crentes nominais. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? E assim chegamos ao final de mais uma live. E hoje queremos que você medite nessas palavras. Medite no tipo de crente que você está sendo. Pense bem, analise. Será que você não está deixando de lado a verdadeira chamada de Deus na tua vida? Será que você não está deixando de lado aquilo que Deus planejou para que você fosse na casa dele? Seja fiel ao chamado de Deus. Coloque-se na presença do Senhor para fazer exatamente o que Deus te chamou. Então, se Ele chamou você para ser um sustentáculo, uma coluna forte, seja uma coluna forte. Não deixe o peso cair, não deixe a responsabilidade cair. Ajude a obra para que a obra continue firme. Se Deus te chamou para ser uma parede, então se una aos irmãos. Não fique achando defeito, não fique criando problema, não fique atrás de fofoca, de disse-me-disse, de confusão daqui e dali. Não, se una, vamos nos unir, vamos formar um bloco bem grande para que todas as coisas erradas saiam e sejam vencidas. Em nome de Jesus. Seja você um cedro de fogo para queimar diante de todas as tribulações que venham. O fogo que há em você tem que arder, porque o fogo não pode se apagar. E na hora da luta, em vez de reclamar, em vez de murmurar, cante louvores ao Senhor. Abra a tua boca e cante louvores ao Senhor, porque o Senhor se agrada naquele louvor. Na presença de Deus, há fartura de alegria. E Deus habita no meio dos nossos louvores. Cante sempre ao Senhor. Que Deus te abençoe. Segunda-feira estaremos de volta. Domingo, nossa live será transmitida da igreja diretamente. O nosso culto vai acontecer na Matriz, às 10 horas, e às 11 horas
a nossa ceia lá na congregação. Dessa vez vai ser no Pilar, a nossa ceia, e eu espero estar lá com a graça de Deus, se Deus permitir, para participar da ceia com aqueles irmãos do Pilar. Então, e você tenha uma semana abençoada, um final de semana cheio da graça de Deus, e que segunda-feira, querendo Deus, possamos estar aqui de volta para falarmos alguma coisa da palavra de Deus e de tudo que estamos vendo acontecer em nossos dias. Deus te abençoe, fique na paz. Vamos dizer o nosso lema? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Durma bem, durma em paz. Deus te abençoe.